Pessoal, falta apenas um mês para as eleições e ainda muita gente não está segura de que candidato que pretende votar. Eu fico preocupado porque eu não escolhi ainda nenhum candidato que me mostrasse com mais clareza que tem propostas capazes de tirar o Brasil dessa situação de estagnação em que ele se encontra. E sobre isso é bom a gente discutir um pouco as propostas que estão em discussão. E aí sim procurar ver que candidato ou que candidatos são mais próximos dessas propostas. Portanto, em primeiro lugar, vamos conversar um pouco sobre as propostas que são discutidas normalmente pela mídia, pela academia e pelos analistas de uma forma geral, que discutem e olham as propostas já há algum tempo. Quando a Dilma Rousseff iniciou o segundo mandato, ela já iniciou com uma mudança radical na política econômica, porque ela fez uma campanha pró-desenvolvimentista e adotou uma postura conservadora ao contratar como ministro da Fazenda Joaquim Levy, que era um banqueiro, ligado ao sistema financeiro no Banco Bradesco. E é bom lembrar que a primeira pessoa que a Dilma Rousseff convidou e que foi indicado por Lula como primeira opção a ser chamada foi Luiz Carlos Trabuco Cap, presidente do Bradesco. A segunda opção, indicada por Lula, é bom lembrar, foi Henrique Meirelles, e a terceira, Nelson Barbosa. Os dois primeiros banqueiros e o último, um economista ligado ao PT. Ora, ela convidou o Luiz Carlos Trabuco Cap, que não aceitou, e ele falou: eu posso lhe indicar um diretor do Bradesco para essa função. E indicou o Joaquim Levy, que foi a pessoa que acabou sendo o primeiro-ministro da Fazenda dela no segundo mandato. Joaquim Levy tentou implantar exatamente o mesmo programa que o Temer está tentando implantar, que é a reforma da Previdência, redução das despesas sociais, privatizações e por aí afora. Isso causou perplexidade na base de apoio dela, que na realidade se sentiram traídas, porque não se esperava uma política conservadora no segundo mandato, porque a política adotada por Lula foi altamente desenvolvimentista, com resultados fantásticos, porque o Brasil cresceu durante os 8 anos do governo Lula 4% a cada ano, rompendo um longo período que vinha desde 1980 até 2002 de um crescimento de 2% ao ano. Essa política adotada pelo governo Temer, que veio na sua formulação central já no início do segundo governo Dilma, é a política cuja base teórica se encontra muito bem escrita no documento chamado Ponte para o Futuro, que foi subscrito pelo PMDB e PSDB. Ora, essa política fracassou, porque é uma política que veio para resolver o problema das contas públicas, que estavam e continuam cada vez mais em situação de grande apreensão, porque a dívida do país só cresce, e no governo Temer ela já passou de 67% do produto interno bruto para os atuais 77%, ou seja, cresceu 10 pontos percentuais, um período muito curto, e já ameaça romper o teto de 80% nessa escalada que mostra que todas as medidas adotadas não deram resultado, apesar deste governo usar e abusar de receitas extraordinárias, como a repatriação de recursos de brasileiros no exterior, como vários refis, que são prolongamento de pagamento de quem está em débito com
o Tesouro Nacional, privatizações que foram feitas, retornos de bilhões, centenas de bilhões do BNDES ao Tesouro e por aí afora. Então, a situação não inspira confiança, ela não foi resolvida e pior, aquilo que se esperava e que foi prometido de retomar o crescimento econômico, pelo contrário, o Brasil afundou tanto em 2016 quanto em 2017, ficou praticamente estagnado, depois de ter afundado em 2015, no último ano do governo Dilma. Essa situação, ela é periclitante, desafiadora, e na discussão agora do que fazer para tirar o país dessa crise, nós notamos duas posições. Uma posição que é defendida pelo mercado financeiro e que repercute na Bolsa de Valores é a posição na qual um candidato que tenha confiança do mercado, ou seja, um candidato reformista, como ele se define, que é um candidato que vai dar sequência às reformas consideradas por este pensamento como essenciais ao desenvolvimento do país. Eles acreditam que com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista já foi aprovada, e uma reforma tributária que ninguém sabe se vai ou não ocorrer, porque nunca ocorreu, apesar de todas as tentativas desde 1988, que os empresários se animariam e voltariam a investir. Essa proposta não me parece uma proposta realista, porque empresário algum investe enquanto tem cerca de 27 milhões de pessoas ou desempregadas ou já desistiram de procurar emprego há mais de um ano. O empresário está com uma elevada capacidade ociosa nas suas empresas e ninguém investe enquanto essa capacidade ociosa não fica abaixo de um certo nível. Então, pensar que empresário arrisca seu capital numa situação dessas é acreditar em Papai Noel. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.